Fala pessoal que está acompanhando aí a programação do Tom Maior de hoje. Estamos aqui corriqueiramente para falar sobre saúde e hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre o aumento dos casos de diagnóstico de HIV. E para nos ajudar a responder essas perguntas, né, e todas as nossas dúvidas, eu estou aqui com a infectologista Marília Turk, que vai nos acompanhar aqui nessa jornada de conhecimento sobre todo esse debate que veio com o aumento dos casos, né, do diagnóstico do HIV. Doutora, seja muito bem-vinda e já comece respondendo para a gente. Houve aí um aumento de cerca de 96% no diagnóstico de pessoas com HIV, que não sabiam, não tinham conhecimentos, conheciam dessa condição. O que a senhora acha que pode ter gerado isso? Como que isso chegou a esse ponto de 96% de aumento? Olha, essa é uma questão muito interessante para ser comentada, porque parte do aumento do diagnóstico veio de uma estratégia de prevenção. Então, a partir do momento que se melhora a prevenção, uma das maneiras é diagnóstico precoce, prevenir para que essa infecção não evolua para doença grave, permitiu que um número maior de pessoas fossem testadas. Então, não necessariamente significa um aumento do número de infectados, mas a principal interpretação é que teve um aumento do número de diagnósticos. Então, são dois cenários diferentes. Sim, tem aumento de uma parcela de aumento de casos, mas, sobretudo, esse número maior é de melhor detecção. E, doutora, também fala um pouco para a gente sobre a importância da campanha do Dezembro Vermelho na parte da HIV, AIDS, só falou da conscientização, né, que teve um aumento, que tem esses dois lados, o aumento de casos, mas também um aumento de diagnósticos, que é muito importante. Qual que é o papel da campanha do Dezembro Vermelho que a gente passou aí no ano passado? Ela é baseada em vários pilares. Um deles é a prevenção mesmo, para que as pessoas não se infectem. E aí, aquelas medidas que já são divulgadas, mas que sempre é bom falar, sobretudo para os mais jovens, que é o uso de preservativo. Quando eu disse mais jovens, tem que ter bastante cuidado, porque, na verdade, a prevenção é para todo mundo, independente da idade. Então, o uso de preservativos. A segunda questão é a prevenção para não se infectar através de uma estratégia chamada PrEP. O que é a PrEP? A pessoa toma um remédio para evitar que se infecte. É uma profilaxia pré-exposição. E para que a pessoa possa usar essa medicação, que é gratuita na rede pública, etc., é feita a testagem antes, porque se a pessoa está positiva, é tratamento. Se a pessoa está negativa e faz uma análise da sua a vida sexual, se entende que pode ter, às vezes, se expor, tem essa medicação, que é a PrEP. Então, a PrEP foi um grande avanço que no mundo inteiro e aqui no Brasil mostrou que diminuiu os casos de infecção. A outra questão é diagnóstico precoce. Diagnosticar, se a pessoa estiver infectada, tratar precoce. O uso da medicação correta, de forma regular, permite que as pessoas tenham uma vida normal, que controle o HIV. Até o momento, não existe cura no termo de erradicação, eliminar o vírus, acabar a infecção. Não, mas existe uma medicação, um conjunto de medicamentos que são muito bons, muito seguros e permitem que a pessoa tenha uma vida normal. Um outro ponto fundamental na prevenção, e essa é uma meta do Brasil, uma meta mundial, é que não ocorram mais casos que a grávida passe para a criança, chamada de transmissão vertical. E como é que se consegue isso? Primeiro, oferecer para todas as grávidas, na rede pública, na rede privada, independente de qualquer questão, o teste de HIV. Tá? Então, se essa grávida, porventura, ou estiver infectada pelos vírus e for detectado, o tratamento da grávida e, quando a criança nasce, os cuidados com a criança evitam que essa criança se infecte. Então, essa é um avanço, né? Para zerar, não ter mais casos de transmissão vertical. Então, a mensagem é: existem os testes para diagnóstico, são importantes. Primeiro, prevenção, uso de preservativo, medicação para algumas pessoas, para alguns grupos que se veem mais de risco para se infectar, medicação para não se infectar, e para os infectados, tratamento.
E falando das ISTs, é bom lembrar que junto com HIV existem várias infecções que são sexualmente transmissíveis. Eu aproveito aqui esse espaço que eu acho que é tão importante para falar de sexualmente transmissíveis, que é a sífilis. Sífilis é uma doença antiga. A sífilis é conhecida desde 1500, quase. O primeiro antibiótico que foi descoberto servia para tratar sífilis. A gente já tem na década de 50. E a sífilis está aumentando. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, que às vezes passa desapercebida, a pessoa acha, puxa, mas será que isso é dengue? Estou com mancha no corpo, estou com febre, estou com íngua. Tem tratamento e tem cura. É uma doença de notificação obrigatória. Aumentou nesses últimos anos no mundo todo, mas lembrar que tem tratamento e não tratada tem repercussões graves. Pode dar problema auditivo, visual, cardíaco. E tem várias outras ISTs que talvez a gente precise de mais tempo para falar. E a senhora falou aí do caso de HIV, AIDS e outros ISTs. Então, conta um pouquinho para a gente ficar sabendo, né, nessa conversa, a diferença da pessoa estar infectado com HIV, descobrir esse diagnóstico e desenvolver a AIDS. Qual que é a diferença que a gente precisa discernir muito bem, porque às vezes uma pessoa ela já recebe o diagnóstico ali da HIV e já pensa que já está desenvolvendo a AIDS ou já chega desenvolvendo. Como é que funciona isso direitinho? Muito bom essa pergunta para esclarecer. A pessoa que se infecta tem o vírus, fica infectado pelo vírus e pode não sentir nada. Pode ficar com o vírus, sem tratamento e sem sintoma. Algumas pessoas ficam 3 anos, 4 anos, algumas pessoas 8 anos. Mas o que vai acontecendo? Se essa pessoa que está infectada, então aí ele é só soro positivo, faz o teste, detecta que tem, mas não tem sintomas, quer dizer, ele é infectado pelo HIV. A pessoa que não trata, que não toma medicação para evitar que o vírus vá destruindo a defesa, com o passar dos anos, e aí varia, pessoas às vezes em 2, 3 anos já adoecem, pessoas levam 8 anos para adoecer, vão apresentar manifestações de doença. Tá? Então vão ter aqueles quadros de perda de peso, às vezes diarreia crônica, pneumonia. Então AIDS é quando o vírus já causou um problema na defesa e a pessoa tem a doença. Todas as pessoas que têm AIDS têm o vírus HIV. Agora, quem tem o HIV e está em tratamento não desenvolve a AIDS, não desenvolve a doença. Tá? Mas tanto o infectado quanto o doente, se não estiverem tomando medicação, transmitem. Isso, doutor. Eu acho que essa conversa ela tem muito mais tempo para a gente poder debater muito mais assuntos, muito mais importantes também. Mas, para finalizar, passo o recado pessoal, de onde eles podem procurar esse teste, onde eles podem achar para fazer, onde é disponível e já pode também despedir do pessoal de casa. Tá ótimo. Olha, na rede pública, nos serviços de saúde, nos CAIS, nas unidades básicas de saúde, tem disponível o teste de HIV, de sífilis e de hepatites. Existem também unidades de referência que também distribuem o medicamento para quem vai fazer a prevenção, por exemplo, no caso do CRDT, do HDT, alguns CAIS, e também o tratamento da pessoa infectada. E na rede particular. Então, na rede privada, os laboratórios têm esse teste para o HIV, para a sífilis, para as hepatites. E, de modo geral, eu diria assim, os profissionais, os médicos, as especialidades, qualquer área pode pedir, mas, de modo geral, eu diria, ginecologistas sempre fazem essa solicitação para mulheres com vida sexual ativa, urologistas, infectologistas. Então, o infectologista é aquele que normalmente faz a prevenção e acompanha as pessoas com HIV/AIDS, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, alerta ou a mensagem que eu acho que vale sempre, o ano inteiro, tem o dezembro, mas o ano inteiro lembrar da questão da prevenção, e que a melhor estratégia é um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, que isso garante qualidade de vida. Um outro ponto, só para encerrar, a pessoa que está tratando certinho, tomando o remédio, ela não adoece,
vai ter AIDS, mas ela protege os outros também porque ela não transmite o vírus. Então, prevenção e tratamento. É isso, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente no Tom Maior. E o Tom Maior é isso, é saúde, é conscientização. Então não deixe só para fazer em dezembro, na campanha de dezembro, o ano inteiro, vá procurar um exame. Então é isso, Tom Maior é saúde. Volto com vocês aí no estúdio.